No episódio de hoje... O Pincher geralmente ele é só histérico. Não é engraçado, eu tinha... merecia Grammy. Ela tinha o hábito de ficar com as pernas abertas do lado da porta. Nisso deitada. O Pincher foi Nisso lá. O Pincher chegou... O fofão é um testículo. É uma bola. Aqueles passeios que elas vão nadar com golfinhos e ficam se esfregando. E as pessoas pensam, ai, que bonitinho. E ele... Episódio de hoje, Busquem Conhecimento. Oi, eu sou a Laira. E eu sou o Leone. E nós somos os Aprendizes do ET Bilu. Então, pra vocês, né, como é o primeiro episódio, a gente vai estar falando aqui agora sobre as nossas redes sociais, quando que nós vamos postar os episódios. A gente vai estar postando no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no YouTube, toda sexta-feira. Então, se vocês quiserem procurar a gente, o nome é Os Aprendizes do ET Bilu em todos esses. E no Twitter e Instagram, o nome é Aprendiz do Bilu. Vamos falar um pouco sobre o porquê desse nome? Os Aprendizes do ET Bilu, Leone? Nós temos que falar o porquê desse nome, né? Fala pra gente, como é que começou? Começou com a reportagem do Bilu, primeiramente. E aí? E aí que, analisando um vídeo do último programa do Mundo, que é um programa excelente do Daniel Furlan, que é o mesmo que faz Choque de Cultura. Recomendamos esse programa, que é muito bom. E aí ele cita um cara, no caso, num episódio que eles falam do ET Bilu, ele cita justamente que o ET Bilu, na verdade, disse para buscar conhecimento. Isso. Num comentário. Ele codificou a mensagem do Bilu. Muito. Isso deu uma luz pra gente. Isso, esse cara do comentário lá desse vídeo, eu achei simplesmente fantástico. Ele deu toda uma iluminação. Aí foi que a gente pegou, entendeu e decidimos ir pra Goianinha. Ir pra Goianinha pra conhecer o ET Bilu em loco e pra levar o cal e o cimento. E não só cal e cimento. Levar tinta, tijolo, areia, um caminhão de obra. Exato. Levamos tudo. E lá a gente encontrou o Jurandir. Pra vocês que acham que Jurandir e o ET Bilu são a mesma pessoa, não são. Não são. Já vamos deixar aqui claro que não são. São pessoas completamente diferentes. Diferentes demais. O ET Bilu é um ser de outro planeta. Jurandir é daqui da Terra. Juntos, eles estão lá em Goianinha tentando fazer um mundo melhor. Isso. E o ET Bilu, ele se encantou pelas belezas naturais da Terra também. Isso. E aí ele quis construir uma residência aqui. Por isso que ele estava pedindo o cal e cimento. Exatamente. E aí nós levamos isso para ele. Pegamos o ônibus aqui. Isso, mas não só aqui, mas não só construir uma residência, ele estava ajudando o Jurandir a construir todo o projeto. Exato. Todo o projeto de Jurandir, que Jurandir tem todo um plano para quando os alienígenas vierem para cá. E nisso, a gente passou vários meses, né, lá, um fim de semana, com o ET Bilu. E aí a gente aprendeu muita coisa. E no fim o Bilu acabou sendo um coach. Ele é o nosso coach, porque aqui nesse podcast nós vamos falar das grandes questões da humanidade. Questões filosóficas. De conhecimento profundo, de fato, para vocês se informarem, para vocês terem informações assim infinitas para sua vida. Para você estar no elevador e ter uma conversa pronta ali com a pessoa. Exatamente. Pra você estar na mesa de bar, você vai chegar depois da quarentena numa mesa de bar com todas essas questões resolvidas. Sabendo muita coisa. Por conta de quê? Por conta de nós que estamos passando a mensagem que Bilu ensinou pra gente naquele fim de semana. O desgraçado cobrou R$1.000. Mas ele é um amor de pessoa, uma pessoa muito boa. Uma pessoa não, um ET. Um ET. Um extraterrestre. Então é com essa introdução para vocês, essa explicação de como que surgiu o nome, por quê, né? Caso vocês queiram deixar alguma mensagem pro ET Bilu, podem falar pra gente
Deixem um recado de vocês. Ele vai estar vendo justamente as nossas redes sociais. O ET Bilu tem a senha de tudo. Ele vai ver tudo que vocês estão falando. Então, pode mandar mensagem pro Bilu. Pode mandar... Nós somos os seres humanos que foram iluminados por Bilu para passar a mensagem. Então, vamos pro episódio. Vamos pro episódio logo. Hoje nós entraremos a fundo na tribo dos teriães. O que são, o que bebem, o que fazem, seriam adolescentes rebeldes ou apenas sem vergonhice de um bando de fanfarrões que viveram a vida toda à base de mucilão e leitinho? É o que veremos no episódio de hoje. Isso. Sobre o que é isso daí que a gente acabou de falar, essa introdução? Sobre basicamente um documentário que nós vimos chamado Animal People. Animal Pessoa. Porque a gente vai traduzir tudo, porque não somos obrigados a ficar falando inglês. Isso daqui é um podcast em português. Então a gente não tem nenhum inglês aqui também. Não tem inglês nenhum, então a gente vai falar em português. O nome do documentário é Animal People, mas traduzindo Animal Pessoa. O Animal Pessoa, ele é um documentário que basicamente fala sobre jovens que querem ser... desocupados. Fanfarrões. Exato. Vagabundos que querem ser animais. Querem não, eles são animais. Isso eles são. Eles se sentem animais. Não é eles querem ser, eles realmente são animais. Isso é algo verídico. E todos eles acham que eles nasceram na espécie errada. Esse é um detalhe, assim. Lógico, eles se acham animais. Exato, então eles só estão no corpo de humanos. Eles não são humanos. Eles têm braço, eles têm pernas, eles têm tudo corpo. de um humano, mas eles não são humanos. Não se sentem humanos. É algo além de querer ser humano, gente. É uma coisa mais profunda. Eles não se sentem humanos. Eles não se sentem. E esse vídeo inspirou a gente a fazer esse primeiro episódio aqui, que vai ser muita informação para você. É isso que você tem que pensar. O que a gente quer que vocês entendam é que ser um animal é uma coisa boa. Exato. Mas fica até o final, porque a gente vai dar uma moral pra história, vai ter uma conclusão que a gente vai tirar desse podcast e a gente vai passar a conclusão pra você. Mas tem que ter uma conclusão, porque a pessoa tá vindo aqui nesse podcast para buscar conhecimento. Exatamente, para buscar o conhecimento. Então a gente vai dar conhecimento para as pessoas aqui. Isso aqui não é uma coisa aleatória. Você tá ouvindo algo que é para você levar para sua vida. Que é um conhecimento que o Bilu quis passar para as pessoas. Exato. Então esse aqui é um... Então nesse documentário Animal Pessoa, que inclusive a gente vai estar deixando linkado, vai estar deixando o link na descrição no YouTube e também nas nossas redes sociais. Não tem legendado, ele só tem inglês. Então já dificulta. Segundo que 40 minutos perdendo a sua vida vendo documentário, você perde ouvindo nosso podcast. Exatamente. A gente falando em detalhes o que é aquele documentário. Você perde cerca de 40 a 50 minutos nos ouvindo aqui, então dá no mesmo. Muito melhor. Dá no mesmo não, é verdade. Muito melhor. Corrija. Muito melhor. Muito melhor, porque a gente vai estar dando todo um conhecimento. Nós vamos estar dando toda uma visão diferenciada. Uma visão que o ET Bilu daria se ele visse o documentário. Que, inclusive, ele assistiu. Verdade. Ele assistiu esse documentário. E uma parte do que a gente vai falar hoje foi o Bilu que mandou a gente falar. Então, saibam, daí fica por conta de vocês descobrirem que parte que o Bilu mandou a gente falar e que parte é que a gente tá falando por conta própria. Então, vamos lá. O segundo vídeo é de quem? Do Antônio Padilha. Que a gente vai chamar de Antônio. Que se chama Eu Passei um Dia com Outro Kim. Que basicamente não é o nome traduzido, porque aqui não vamos trabalhar com... E quem é o Antônio Padilha? O Antônio Padilha é de um tal de Smosh.
que muita gente deve conhecer. Que eu nunca ouvi falar. Que Lione não ouviu falar, porque eu não sei por que raio ele viveu numa caverna esse tempo todo. Porque provavelmente é porcaria, porque eu só vejo coisa boa. É muito bom. É muito bom. Mas, enfim, o Antônio Padilha fez esse documentáriozinho. Na verdade, não é um documentário, né? É um vídeo. É um vídeo. 20 minutos, não é? 20 minutos? 15, se eu não me engano. Nessa faixa. Nessa faixa. A gente viu rapidinho que é só pra complementar, porque uma das pessoas do documentário tá nesse vídeo. Então, foi o que chamou a atenção da gente. E esse vídeo é recente, então conta a história desse menino do documentário atualmente, que a gente vai entrar mais tarde no assunto, né, nesse garoto em específico. Mas, resumindo, foram esses 2 vídeos que nos basearam. Um documentário e um vídeo que nos ajudaram, que nos deram, né, a luz pra gente poder fazer esse podcast, o primeiro episódio. Isso. E agora, no vídeo dele não é tão engraçado quanto no documentário. Não, na verdade, ele é engraçado. Mas ele é falso. Ele é meio falso, né? Ele é meio falso. Esse é o problema. Ele mostra um falso interesse pelos que estão sendo entrevistados. Ele parecia assim que tava até com cara de nojo dos mais entrevistados. Menos, eu senti que ele não queria ser tocado. Que ele tava assim meio... Mas vamos lá. Como foi? Mas ele tava errado por um acaso? Não. Tu agiria da mesma forma? Como é que tu agiria, Lione? Se tu tivesse no lugar do Antônio Padilha, tu faria a mesma coisa que ele? Provavelmente usaria máscara, álcool em gel, né? Porque a quarentena aí... Não. Mas foi antes da quarentena, foi ano passado. Mesmo assim, eu chegaria em casa, banharia com álcool, né? Tomaria um banho de álcool em gel. Porque é pra desinfetar ali, né? E sal grosso depois. Pra fazer aquela limpeza também espiritual. Porque é pesado o negócio. Mas vamos lá. Vamos explicar o documentário por alto. Basicamente, são pessoas que acham que nasceram na espécie errada. Então, eles têm dismorfia de espécie. Ou seja, eles se olham no espelho e vem um bicho. Isso. Basicamente... Eles se olham, eles não se acham humanos. Eles se acham... eles se acham animais, literalmente animais. E é isso. Os pais dele não gostam do que eles fazem, mas não podem fazer nada, porque os meninos estão fazendo mesmo assim. Não mata ninguém, não rouba ninguém, então é um serviço digno. Eles estão ali, né? Mas aí, vamos explicar quais são os conceitos. Os conceitos, basicamente, nesse documentário, são os Therians. É alguém que se identifica como não humano. Ele se identifica como um animal. Começou bem. Tanto no espírito quanto no psicológico. Tá ótimo. Então, essa é a definição do Theriano. O Theriano, ele não se identifica como humano, como já foi falado inúmeras vezes, mas só que tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico. Sim, ele vê a cara de um cavalo, um focinho ali no espelho. Ele vê um focinho. Um focinho no espelho. Exato. É isso que ele vê. E aí tem os furries. Os furries. Os furries, que são furries, a pronúncia em inglês, alguns de vocês podem conhecer vocês vão ficar falando que a gente tá falando errado, mas, gente, aqui é BR. A gente vai falar na pronúncia BR e para as pessoas entenderem. A gente quer que todo mundo entenda. O conhecimento tem que ser compartilhado. A gente quer que você escute esse podcast com a sua mãe e ela entenda o que a gente tá falando. Isso, os conhecimentos, mas isso aqui na aula de inglês. Exatamente. O que é furry? Furry são pessoas que... se vestem como animais. Mickey, por exemplo. Ratatouille. Fofão seria um furry? Fofão seria um furry, o fofão? O fofão não, porque ele não é animal. O fofão é um testículo. É uma bola. O fofão é outra coisa, mas não é... O que é o fofão? Não seria uma mistura de algum animal com um ser de outro planeta? Não, o fofão é apenas uma cara bem feia, Ele diz que ele veio de outro planeta. E se ele for um parente do ET Bilu? O fofão veio de outro planeta? Ele diz que ele veio de outro planeta. Eu não sei, eu não sou tão velha assim. Eu sou velha, mas não sou tão velha assim pra saber de onde veio o fofão. Eu também não sei. Não faço ideia. Mas, enfim, o Pateta também.
É, tipo Pateta, coisa do tipo, Tu assim. tem o Pateta, tu tem o Mickey E aquelas e o pessoas... Ratatouille. E o Ratatouille também, que... O Ratatouille. Que faz comida, faz as coisas. Então, furries, eles são as características de animais. Então, aquelas caras de cavalo, por exemplo, que a pessoa se veste como aquilo. Unicórnio. A pessoa... É isso aí. Todas essas baboseiras. A pessoa faz essas besteiras aí. Então, seria isso, os furries. Só que também vocês têm que tomar muito cuidado. Não pode confundir os dois. Não podem confundir os dois. Eles não gostam. Tem briga. Existem briga, como o cara cita no próprio documentário. Imagina que engraçado tivesse uma briga tipo briga de galo. Colocasse um furry de um lado e um teriano no outro. Eles ficassem se matando no ringue. Isso se eles fossem galos. Isso daria dinheiro, mano. Isso daria dinheiro porque... Pensa bem, a gente tem que pegar... A gente pode ser pioneiro nisso. A gente pode... Se você for teriano e você for furry aqui no Brasil, entre em contato com a gente pra gente poder fazer briga de rinha de galo. Rinha de galo. Rinha de teriano e de furry. Isso. Então a gente pode fazer briga, uma rinha de galo, mas não só de galo, porque eles podem se identificar como galos. Exatamente. Mas não serem só galos. Então pode ser uma briga de lobo com galinha. Ainda tem isso. Pode ser uma briga de raposa com galinha. Pode ser vários tipos de briga. Vários animais diferentes podem estar brigando. Isso daí eu vejo um mercado promissor pra gente estar... um mercado interessante aí de se entrar. A gente tá fazendo. Para todos os empreendedores que estão ouvindo esse podcast, você pode começar a fazer isso daí. Isso eu achei uma ótima ideia. A gente não vai usar, a gente tá dando uma ideia de graça aqui pra vocês, que pode dar muito dinheiro. Viu como esse podcast é conhecimento? Muito conhecimento. A gente ainda ajuda a pessoa a começar o seu próprio negócio. Esse momento de crise. Seu emprego, sua microempresa dos sonhos. Você não precisa de Senai, você não precisa de Senac, você só precisa dos aprendizes do ET Bilu. Esse momento de crise aí seria muito interessante para as pessoas inovarem no mercado. Porque não existe, achei bom essa existe ideia. box. Eu achei boa essa ideia. Dá até para ir para as Olimpíadas. Eu acho que dá também. Acho que é uma categoria nova. Não estão querendo levar jogo online para as Olimpíadas? Você vê. Existe MMA, existe boxe, existe várias coisas. Por que não ter uma rinha de furry? De pessoas vestidas de animais brigando ali como animais. Incrível. Achei genial. Agora vamos continuar. Depois desse momento ridículo. Tá. Ridículo não. Foi interessante. É muito conhecimento. Ainda dando ideia gratuita para as pessoas. Uma ideia visionária. Inovadora. Então, nesse documentário, a gente já começa com isso. Aí tem 2 lobos, né? Documentário ali. Os animais que estão no documentário são 2 lobos, mais um casal de lobo, ou seja, são 4 lobos, um leopardo, um guaxinim e uma raposa. Raposa não aparece. Aparece pouco. Só porque esse pessoal, eles têm um podcast. Eles têm um podcast. Isso. Então eles têm um podcast e a gente tá usando um podcast pra falar deles em um podcast. Eita! O que seria isso? Dark? Isso daí não sei nem o que é Dark, nunca nem vi. Isso daí mas tá todo mundo dizendo que qualquer coisa... Black Mirror? Pode ser Black Mirror. Eu acho que é tipo um Black Mirror. Seria um Black Mirror? Acho que sim. Então... O pessoal, eles dizem que existem muitas identificações. É só animal. Pode ser com qualquer tipo de animal. Então, os animais são esses falados: lobo, leopardo, guaxinim, raposa. Só animal maravilhoso, né? Só animal que todo mundo acha lindo, sedoso. Ninguém é uma barata, né? Todo mundo é leão, tigre, gato. Mas o cara disse que tem inseto. Ele disse e não aparece. Ele disse, mas não aparece nenhum inseto. Não aparece ele disse nenhum. Que tem vários tipos. Pode ser qualquer animal. Pessoas identificam qualquer animal. Qualquer animal. E esse documentário, ele virou um meme. Não, mas aí o menino também, ele disse que a vida dele na escola foi muito difícil, né? Ele sofreu bullying. Porque ele usava rabinho. Ele ia com rabinho e
É uma vida Puta difícil. que pariu, hein? A pessoa anda de rabo e de orelha e coleira e não quer ser zoado. Esse é um problema, né? Puta merda. E daí esse cara virou um meme em inglês, Que né? alguns de vocês podem conhecer ou Isso, não. ou não. Daí eu já não sei. Foi um meme famoso até. Foi. Tem milhões de visualizações no YouTube. E basicamente o que o cara fala é que em todos os níveis Ele é lobo. ele é lobo. Aí ele solta o gemidinho. Solta aí, produção. Solta o lobinho. Solta o lobinho aí. On all levels except physical, I am a wolf. O menino faz. O cara faz... É um chihuahua. Meu Deus. Puta merda, mano. Aí os caras me vão com essa de querer andar de rabo, orelha, coleira. O garoto vai num pet shop comprar coleira. Ele vai em pet shop. Os acessórios são todos no Ao pet shop. invés dele ir numa loja normal, Isso. ele vai num pet shop. Por quê? Todos Porque ele é um animalzinho. todos então, os acessórios estão no pet shop. todos os acessórios. Será que ele coleira. compra a caminha dele no pet shop também? Ele vai tomar banho no pet shop? A casa dele devia ser aquelas casinhas de cachorro, assim, tá ligado? Mas o lobo não vive em casa de cachorro. Não, mas poderia viver, porque lobo Não, é tipo um cachorro. ele não precisa viver numa casinha de cachorro. Ele poderia viver no meio do mato. Sim, tá, Ele né? já economizaria no aluguel, Outro detalhe. na água, na luz. É. Mas ele quer ser lobo, ele quer ser bicho e ele quer viver como gente? Esse que é o problema, né? Então ele... Desde quando o bicho vive como gente? E se tiver um bicho, aí tu tocou num ponto interessante. Porque e se tiver um bicho que se identifica como humano? Eita! Stonks! Com certeza deve ter algum bicho que se identifica com o humano. Com certeza. Em algum lugar, ainda mais zoológico. Ainda mais Isso. zoológico que o pessoal, que os bichos estão muito em contato com os seres humanos, pode ter algum bicho que se sinta humano. Isso. E aqueles experimentos que eles fazem com espelho, para os bichos ficarem se olhando no espelho e os bichos ficam se batendo sem entender. Tu já viu esse experimento no YouTube? Tem um experimento que eles colocam um espelho, aí os chimpanzés ficam se olhando e tal. Os chimpanzés são os que mais identificam a imagem deles. O gorila fica se batendo sem entender quem é o outro. O burro. E o leopardo fica se amando. Ele fica se beijando no espelho, Eita. passando o rabo, se fazendo carinho. Ele percebe que é ele, percebe que ele é lindo. Olha aí. Ele é lindo. Muito lindo. Mas aí, basicamente, esse lobo aí, esse tal de Matthew, que a gente vai chamar de Mateus, Mateuzinho. O Mateuzinho, ele quer trocar de nome. O documentário inteiro fica seguindo ele vai mudar de nome, e daí ele quer mudar para um nome que é japonês e norueguês ao mesmo tempo. Ele quer mudar para um nome chamado Shirotemian Shimia Wolf. É algo bizarro. Ele quer fazer uma junção. Ele é americano e ele quer fazer uma junção de norueguês e japonês. Não tem o menor sentido. O El-chan queria fazer a junção Do Brasil com o Egito. Com o Egito. Pelo menos tinha algum sentido na música. Tu tá falando mal de El-chan. Não, eu não tô falando mal, eu tô falando muito bem. Eu tô falando que tinha sentido. Porque El-chan é engraçado. El-chan é bom. É. El-chan não é engraçado. El-chan merecia Grammy. Essa já é uma afirmação. Porque El-chan tem uma das melhores músicas brasileiras que já foram feitas. Realmente a discografia de El-chan é muito boa. Ah, deve ser. Tu pega... Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Isso é uma excelente música. Seguru-chan Maru-chan não é uma música boa também? A nova loira do Chan, Boquinha da Garrafa. Eles não só lançaram música, como eles lançaram coreografias e mexeram com uma nação inteira. E se tivesse uma música do El-chan falando essa é a mistura da Noruega com o Japão? Não teria graça. Não teria a mesma graça. Não teria a mesma graça. Faça essa análise. Porque Brasil com Egito é outro nível. Daí não tem o menor sentido isso daí. Tá, daí ele vai pra mudar de nome, vai mudar pra esse nome aí. Nisso que ele vai mudar pra esse nome, a gente vai um pouquinho assim mais pra frente,
pro vídeo do Antônio, onde ele pega e vai entrevistar o Mateuzinho, e o Mateuzinho já mudou de nome pela segunda vez. Ele virou, pra vocês Naia. terem ideia, Naia. Só que ele cita que ele não é só mais um lobo. Não. Ele é um lobo da Colômbia Britânica e uma raposa vermelha. Ou seja, É um combo de animais. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Tu sabia? eu achei péssimo. Ou Achei- excelente, ou genial. Eu achei ridículo. Não, eu achei genial. Porque eles pegam agora e eles estão juntando animais. Não, mas isso Olha, não é olha como algo eles são fantástico? toscos. Por quê? Porque ele é um pouquinho assim na pata. Ele é um pouquinho de lobo. Não, na pata ele é raposa, no focinho ele é lobo. Não, ele não explica, mas eu tô falando, Não, assim. é. Eu tô citando. Então, Vamos ele ver, pode se vamos identificar na pata como um lobo. Mas no focinho ele pode se identificar como uma raposa. Tem Ou se rabinho não, de raposa. isso. Ou se não, mentalmente ser uma raposa e fisicamente ser um lobo. Já pensou? A questão é que o Mateuzinho, né? O Mateuzinho mudou de nome novamente. Tá como dois animais diferentes. Não bastasse um, ele foi ganancioso, ele quis o segundo. Numa terceira entrevista, provavelmente daqui a 10 anos, ele já vai estar com uns 20 animais no corpo dele. É, E ele pode ser o que ele quiser. Ele é um mundo livre. o mundo é livre. O Mateuzinho tem que voar. Voa, Mateus, voa! Mateus tem que voar. Mateus tem que ser um pássaro também agora pra voar. E aí, ele explicou que ele mudou de nome pro nome feminino, porque agora ele é trans. Aí tudo bem, né? A vida dele. Mas, pô, passa o documentário inteiro mostrando ele. Não dá tempo de tela pros outros pra chegar na hora, Mateuzinho, anos depois, mudar de nome. Ah, Isso eu achei- e os outros? Como é que ficaram Achei sacanagem. nesse documentário? Mas enfim, ele pegou e ele decidiu virar lobo depois de assistir anime. Putz, otaku. Otário. Otaku. Eu gosto de anime. Eu realmente gosto de anime. Não, anime não. Mas, tipo, não dessa forma de olhar um anime e achar que eu me identificar com um Otaka. personagem. Não, otaka não. Isso Por que jamais. otaka não? Isso jamais. Mas ele vê um anime chamado Wolf Rain, Chuva de Lobo. A Chuva de Lobo. É. Porque aqui a gente fala Lobo português. Chuva. É, Lobo Chuva. Que aí ele vê e ele se identifica com aquele lobo. E aí, desse dia em diante, ele disse que ele queria ser lobo. E aí, tudo que ele pede para as pessoas é que elas não pratiquem bullying. Não tenha bullying assim com ele, Ué, porque... fica difícil, mano. É, mas é meio difícil, assim. Até eu que nunca pratiquei bullying com ninguém. A gente quer ajudar, mas a pessoa Eu não queria tá... ajudar o cara, mas se eu visse um cara desse com rabinho na escola, Mano, todos os não tem trejeitos de como- não tem como lobinho, tu eu ajudar ia isso aí. zoar Não tem também, como né? tu chegar e falar assim, qual é o limite da zoeira? Qual é o limite da zoeira? Hoje em dia a pessoa é presa, será que... Mas a pessoa tá usando rabo, tá usando orelha, Ele é um coleira, animal, mano. aí vai ser maltrato aos animais, não vai ser maltrato à pessoa. Aí muda a legislação. Aí é verdade, é complicado. É. Mas é difícil esse negócio. A pessoa não quer bullying, mano, mas é meio complicado essa situação. Não achou bem meio... complicado, bem complicado. É difícil até pra gente falar e sermos cancelados logo no primeiro episódio. Aí vai ter a thread, o exposed dos aprendizes do ET Bilu. Mostrando. Logo de primeira. É. Aí aí nisso que ele não quer bullying, ele não quer, né, sofrer o bullying lá, ele tá numa relação de poliamor, aí entra os outros. Não, aí são os outros, não é esse cara. Não, mas ele tá também. Não, ele não. Ah, ele não tá no meio? É o lobo vermelho. Ah, é outro porque, lobo. É porque são vários lobos, aí a pessoa se confunde. Meu Deus, eu É já muito não tô mais lobinha. nem Tem um sabendo. casal de lobo, tem não sei o Tem quê. a amiga lobo também do menino.
Tem a do amiga lobo. Mateus. Mas essa não aparece direito. Só Ela- aparece no mato lá, fazendo umas graças. Eles vão uivar no mato, É. pronto. Aí tem essa relação de poliamor, que tu tem um guaxinim, um leopardo e um lobo vermelho. Como é que esses animais cruzam? Na vida real, será que eles se cruzam? Vamos analisar. O guaxinim... O guaxinim é muito pequeno. Não, o guaxinim é um bicho que tá no mesmo habitat de um leopardo? Não. Que tá no mesmesmo habitat de um lobo vermelho? Não. Mas um guaxinim aguentaria um leopardo em cima. Pesada. Aí tu já foi um pouco pesado demais. Não foi não. Será que o lobo aguentaria? Um lobo aguenta um leopardo. Eles têm ali um Mas um tamanho... guaxinim é muito pequeno. Mas, Foi assim, que nem outro dia eu ouvi uma reportagem, uma pitbull teve uma cruza com um pincher. Mas ela era fêmea. A pitbull era fêmea. Ela era bem maior do que o pincher, só que aí parece que ela tinha um hábito, isso é uma reportagem no caso que eu li. Ela tinha um hábito de ficar com as pernas abertas do lado da porta. Nisso deitada. O pincher foi Nisso lá. O pincher chegou... Essa cena devia ter sido filmada. Nisso o pincher chegou, foi lá, fez serviço. E como é que nasceu isso? E aí nasceram tipo uns negócios de pincher. Procurem essa notícia no Google que tem essa notícia. Como é que é o nome da notícia? Pincher, pitbull, coloca alguma coisa do tipo. Pincher, pitbull. Pitbull. Pincher. Pincher e pitbull. E daí eles cruzaram e nasceram que nem um pincher. Nasceram parecido com um pincher. Coitado, nasceram não. Nasceram baixinho lá, coitado. Puta que pariu, tu cruza com um pitbull e... Que decepção nessa... Que decepção da mãe, né? Que decepção da mãe. Pô, a mãe pensando... com o pai. Não, mas aí pincher já é um bicho endiabrado, já é um cachorro endiabrado. Tu cruza com um pitbull... Fica um capeta. Mano, fica forte. Mano, ele pode matar uma pessoa na rua. Verdade. Esses casos de pitbull que saem na rua comendo pessoas, logo mais pode ter o caso de um pinche que atacou uma pessoa na rua que nem uma piranha. Uma piranha é pequena e consegue fazer um estrago grande. O pincher geralmente ele é só histérico. Ele não vai muito pro ataque, ele só fica Mas com o latindo. pitbull isso é perigoso. Mas com o pitbull, que o pitbull tem instinto assassino. E aquele dentinho afinado. E aí fica complicado. Aí ele fica com um instinto mais assassino. Então, que perigoso. Isso é perigo. Aí nisso eles estão num poliamor lá, entre eles. A mãe é a mãe do Lobo Vermelho, né? A mãe do Lobo Vermelho, ela diz que tem muito drama nas relações poliamor deles. Ela não concorda com isso daí. Ela não concorda. Ela acha que eles são muito novos e tal. Daí tá. Daí a gente tem um leopardo, que ele fica dizendo que tem memórias passadas. Não, e o engraçado desse leopardo é que ele tem, assim, uma mentira deslavada. Ele é um mentiroso. Exato, ele é um mentiroso. Exato. Ele diz que ele lembra... Uma cara de pau que não cabe na fuça. Ele tem memórias infantis dele caçando na savana sem ele nem saber o que é savana. Até parece que ele não sabia o que era savana. Com 5 anos de idade eu já sabia o que era savana. Mas ele não sabia. É verdade. Ele não sabia. Então, vamos acreditar, então. Vamos acreditar. Ele disse que ele não sabia. E que ele tem memórias dele no zoológico, caçando... Isso ele no zoológico, vendo os animais, o leopardo, a gazela e tudo, e tendo memórias dessa vida passada. Ele caçando a gazela. Ele caçando as gazelas, caçando tudo e vivendo uma vida... Uma vida de predador. E atualmente ele tá de coleirinha e rabinho e orelhinha. Muito predador ele, né? Nisso, esse daí pega e... Enfim, quase não aparece no documentário também, mas ele trabalha numa... Mas ele trabalha numa loja de TI. Coisa de informática. Isso. O cara tem um serviço sério. Aí no serviço ele vai todo sério, sem mostrar para as pessoas. Depois desse documentário, todo mundo do serviço dele viu o que ele fazia. Todo mundo. Ele tenta levar uma vida separada da vida de animal. Exatamente. Ele tenta separar o profissional... Isso, do animal. Do animal. E também tu tá esquecendo de um detalhe. Porque no final do documentário, eles dizem que eles sabem que eles são pessoas. Como assim eles sabem? Até então eles não falaram que eles eram
tudo animal. Aí eles me chegam no final com essa bomba dizendo que eles sabem que eles são pessoas. É isso. E que eles Mas eles estão sabem... no corpo errado. É. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Mas eles dizem que eles sabem que eles são pessoas e que eles devem agir como pessoas. Isso. Uns hipócritas. Uns mentirosos. Que estavam querendo fazer graça. Isso aí. Estavam querendo aparecer. A verdade é essa. Estavam querendo promover. Aqui, olha só. Tudo isso para promover o podcast deles. Verdade. E se eles só queriam promover o podcast assim como a gente tá fazendo agora? Será que a gente deveria fazer um documentário? Falando sobre eles? Não, fazer um documentário para poder promover o nosso podcast e a gente se transforma em animal também? Não, aí a gente não teria que se transformar em animal, a gente teria que se transformar em alienígena. Ah, verdade. Porque é o ET Bilu. Porque aí tu tá no podcast errado. Não, tu tá no podcast errado, por acaso? Não. A gente vai se transformar em alienígena, verdade. Então a gente se transforma em alienígena, faz um documentário dizendo que nós somos Ou se não, alienígena, mostra a verdade do ET Bilu, de fato. pra promover o nosso Pra podcast. promover o podcast. Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Mas agora, eu fiquei com vontade de entrar no documentário. Entrar como? Como é que a gente pode entrar no A documentário? gente pode fazer um sentindo na pele. Eu acho isso importante. O Gugu fez isso e teve experiências incríveis. Que Deus o tenha. Deus o tenha. Viramos até cristãos agora. Mas aí... Nesse momento, a gente pode fazer um sentindo na pele. a gente pode entrar a fundo. Um pouquinho mais do que a gente entrou aqui. Mais a fundo. E a gente quer convidar vocês para virarem animais com nós. No ônibus, no metrô, seja lá onde você estiver, na quarentena. Tá todo mundo em casa. Eu acho que todo mundo deveria estar em casa. Todo mundo deveria estar em casa. Então, Leone, que animal tu seria? Eu seria um macaco. Um macaco? Por que um macaco? Tu parece mesmo um. Justamente por isso. Igualzinho, a carinha. Idêntica. Tem as semelhanças, né, já físicas com um macaco. Um babuíno. E assim, o macaco ele é um animal ágil. Um animal ligeiro, assim, um animal solto. Um animal que pega o dedo, enfia e cheira, né? Tem enfia isso naquele também. lugar e cheira. Que... Macacos adoram fazer isso. Não, aí já não é meu departamento, né? Aí já... Então, na vida téria, tu seria um macaco. Seria um macaco. Sentiria um macaco no espírito. Seria um macaco. No psicológico. Mesmo. No psicológico. Em tudo. Em todos os sentidos, tu seria um macaco. Tudo. E tu, seria o quê? Eu seria um zubumafu. Tu seria um macaca também. Não. Macaca porque parece também. Não, né? porque zubumafu é um lêmure. E lêmure não é macaco. São espécies diferentes. Não, lêmure e macaco tá ali do lado, ó. Mas não, isso daí que tu tá falando... Qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente que seja biólogo ou que entenda um mínimo de animal vai achar um absurdo. Lêmure e macaco não são iguais. São parecidos. Não muito. Não tem muito parecido entre eles. São. Mas eu seria o zubumafu, porque o zubumafu também entrou... primeiro o animal a apresentar um programa de televisão. Verdade, ele abriu portas. Abriu portas pra mim ser a primeira animal a apresentar um podcast. Isso, Zubumafu apresentando podcast. Zubumafu foi pioneiro. Agora, na vida furry, qual que tu seria? O furry já é diferente do terian. O furry já pega, ele já tem características antropomórficas e já é uma coisa mais... O furry tem característica de pessoa também? Ele é um animal com característica de pessoa. Tipo verdade, aqueles da carreta furacão. Tipo se fosse... Tipo o Zé Carioca, o Mickey. Nesse estilo, Mickey, Zé Carioca, Pateta. É porque é muito termo, aí eu fico confuso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que eu seria? Eu seria o Ratatouille. Seria o Ratatouille? Não, mas aí tu tem que inventar um personagem. Não pode ficar roubando personagem da Disney. Isso daí tem direitos autorais. Não, eu vou pegar o Ratatouille, porque o Ratatouille, diga-se de passagem, ele é um dos maiores cozinheiros.
O que é um absurdo. Não, absurdo nada. Porque quem deixou aquele rato cozinhar? Absurdo nada. Cadê a vigilância sanitária? Não, a vigilância sanitária não tem dessa. Por quê? Porque o Ratatouille, ele faz a janta. E ninguém... Ele faz o café da manhã. Ele faz o almoço. E Pronto. isso é muito E importante. ele tem um filme. E ele tem um filme ainda. É famoso. É estrela, popstar. Então você seria um Ratatouille. Com certeza. E eu seria Que personagem eu seria? Não faço a mínima ideia de que personagem eu seria, de que personagem eu criaria. Mas eu acho que eu seria uma barata. Baratinha? Uma baratinha. Por quê? Porque Pra voar e deixar as pessoas assustadas? Porque é uma barata... Porque a gente não viu nenhuma barata. Eu não vejo barata. Verdade. Então, achei que a classe das baratas que estão no dia a dia aí, o tempo inteiro... Bom ponto. Em todo lugar tem uma barata. Uma hora ou outra vai aparecer uma barata na sua casa. E eu acho que é um animal bom pra início. Pra fazer o furry. Pra sair Irreverente. pela rua, né? É um animal irreverente. Irreverente, alegre. Tu choca a sociedade dos furries quando tu chega no rolê vestido de barata. Ele é irreverente, ele é alegre, ele gera toda uma sinergia no ambiente. É um bicho uma barata. bonito. Então ele... Fofo. Ele tem presença também nos ambientes que ele chega. Sim, é muito... Isso é interessante. E agora, qual seria o animal mais foda de ser? O animal mais foda seriam os caçadores, obviamente. Tem que ter ser sangue. predador. Tem que ter sangue, Matador. predador, carnívoro e... Não pode ser nunca herbívoro. Aí tu seria qual? Olha... Qual que tu seria? Qual dos animais predadores, tá? Aqueles animais bem matadores, tu seria? Urso Sanguinários. Urso polar. Pra matar as foquinhas. Pra matar qualquer animal que estivesse lá pela frente e ficar no gelo lá, relaxando na... Eu seria um leopardo das neves. Por que um leopardo? Porque ele sai caçando. Caçador mesmo, brocador. E ninguém olha ele. Ninguém sabe quem é o leopardo das neves. Ele ainda é um animal misterioso. Um animal que chega, ele mata o bicho, ele suga o sangue, ele vai embora e os pesquisadores ficam tentando achar ele e fica as garrinhas lá como se ele fosse um vampiro. Ele só suga o sangue e vai embora. Ele é sinistro. É um animal, assim, de dar medo. Incrível. Ele é meu animal favorito. Inseto. Inseto, eu acho que eu seria uma centopeia. Daquela de fogo? Não, da de fogo não. Eu seria uma centopeia só pra ter vários braços. Por quê? Porque pensa nas utilidades que um braço pode ter. A pessoa, ela estaria com o braço... Pensei. Tem muitas utilidades. Muitas mãos. Muitas mãos aí. E aí, imagina uma pessoa cortar a unha. Ela, ao mesmo tempo, pode... assistir televisão. Ter o controle da televisão. Exatamente. Ela pode jogar videogame. Ela pode cozinhar. Ela pode jogar bola. Por quê? Porque a mão vai servir como um pé também. Mas como que tu faria tudo num espaço só? Fazendo. Eu tô falando que tem a possibilidade. Eu não tô falando que... Como é que tu faria tudo num espaço só? Não, por exemplo, ó. Não tem... Se ela tá cozinhando, ela tá perto do fogão, como é que ela ia estar jogando bola e jogando videogame? Não, e onde estaria essa televisão? Isso daí é só uma forma de falar. Por quê? Porque na prática mesmo, ela estaria, por exemplo, vendo uma TV, cortando a unha... E comendo sorvete. É o que ela estaria fazendo. E comendo uma refeição. Exatamente. Então ela pode fazer esse tipo de coisa. Tem essa possibilidade. Ou senão, imagina tu jogar bola, tu jogar futebol com um monte de perna e mão ao mesmo tempo. Mas mão não pode. No Sim, futebol a mão não pode. Mas no caso... serve como pé e serve como mão. Mas aí ela poderia jogar... A centopeia... jogar futebol e handball. Pode. Criar um novo esporte. Também. Criando um novo esporte e levando um esporte diferenciado para as Olimpíadas, que é futebol e handball.
Essa é uma ideia. O foot hand. O handball. Meu Deus. E agora, animal do mar. Que animal do mar tu não falou seria? qual inseto que tu seria. Já. Ah, eu ainda não disse o inseto Não. que eu seria? Deixa eu ver. Pernilongo. Por que pernilongo? Pra poder entrar na casa das pessoas e ficar vendo elas... Ver o que elas estão fazendo na casa delas. Ver o dia a dia delas. Ah, então tu é uma fofoqueira. Fofocar, exatamente. Eu quero fofocar. Pernilongo é futriqueira. Eu quero entrar na casa das pessoas e quero ver o que elas estão fazendo. Eu quero observar tudo que elas fazem. Ver elas tomando banho. Nossa. Ver elas fazendo cocô. Ver elas... Tomando banho. Ver elas cozinhando. Elas ouvindo música. Ver elas fazendo de tudo. De tudo um pouco. Interessante. Acho que seria isso muito aí. bom ser um pernilongo. O melhor inseto que tem. Aí eu não picaria as pessoas. Eu iria lá e ficaria quietinha num canto só observando Mas elas a graça fazendo do tudo. pernilongo é chegar no ouvidinho da pessoa e fazer... zzz. Não, mas só que se eu fizesse isso, eu seria morta. E se eu fosse morta, como é que eu ia ver a vida dos outros? Aí fica mais Não ia ter complicado. como eu ver as pessoas fazendo as atividades do dia a dia. Não tem como. Esse é o problema. Eu não posso ser morta. Eu tenho que continuar. Então, me esconder num canto e ficar observando as pessoas. Essa seria a minha função. Essa seria a melhor vida de inseto Muito bom, então. que eu poderia ter. Então, qual animal do mar você seria? Golfinha. Por que golfinho? Pra ficar me esfregando nas pessoas. Pra ficar me esfregando nas pessoas. Porque o golfinho é um bicho safado. O golfinho é um bicho assassino e safado ao mesmo tempo. Golfinhos, eles pegam as pessoas naqueles passeios que elas vão nadar com os golfinhos e ficam se esfregando. E as pessoas pensam, ai, que bonitinho. E ele... Mas, na verdade, tudo do golfinho é se aproveitar da pessoa, porque ele tá se esfregando nela pra ter prazer. Não, mas ali ele tá se divertindo um pouquinho só, pô. Ele Essa é a diversão Não, mas dele. não prazer sexual. Tu tá levando exatamente. tu tá levando pro outro lado. Eu seria um golfinho. A questão é que por que eu seria um golfinho? Eu seria um golfinho porque o golfinho faz isso. E é uma coisa muito boa. O dia inteiro eu estaria lá as pessoas tirando foto com aquela carinha dele. Seria uma coisa incrível ser um golfinho. Um golfinho é um dos... E tu? Qual tu seria? Acho que eu seria um boto. Um boto. Tu seria basicamente eu, só que na água doce. Na água doce também, porque tem suas vantagens, né? Tá lá na Amazônia. Tá lá na Amazônia, é um bicho brasileiro. Exatamente. Então, isso é importante ter animais brasileiros aqui da nossa fauna e da nossa flora. Representatividade. Que não teve no documentário. Não teve nenhum brasileiro. Mesmo que seja um documentário americano, devia ter um bicho brasileiro. Não teve nenhum brasileiro, então. E qual bicho brasileiro a gente tem, assim, pra estar sendo representado num documentário desse? Vamos deixar aqui logo a ideia pras pessoas. A capivara. Capivara, onça, a onça pintada. A onça pintada também. Só que a capivara, ela também, se eu não me engano, ela tem aqui próximo do Uruguai. Ela tem numa região do Uruguai. Então, ela é um bicho brasileiro, mas uruguai ao mesmo tempo. Então, ela tem dupla nacionalidade. Ela tem dupla nacionalidade. A capivara. A capivara tem dupla nacionalidade. Aí nós temos a onça pintada. Que tá na nossa célula de 50. Exatamente. Nós temos o boto cor-de-rosa. Qual outro animal típico? O lobo-guará. Lobo-guará também. Lobo-guará. Arara. Arara de tudo que é cor. De tudo que é cor. Azul, verde. O papagaio... Não, papagaio não. Papagaio já é mais universal. Mas outro brasileiro... Pra representar o nosso país num próximo documentário. Pra ser representado por... Ver se alguém cria vergonha de ser esse animal. Aqui nós já falamos vários, então. Pode ser... Piranha. Piranha brasileiro? Eu já não sei. Um bicho tipicamente brasileiro, mas que tem muito aqui no Brasil, tem.
Principalmente a versão 3D. A gente vê Essa- bastante na Essa rua. versão 3D aí A gente anda. é Olha interessante bastante essa criança versão 3D. É boa essa versão É 3D. boa. E doméstico? E os animais domésticos? Eu acho que eu seria uma iguana. Uma iguana? Porque Um a iguana animal é um animal exótico. exótico. Exótico, de pessoas exóticas, de pessoas assim diferentes. Alternativas. Exato, pessoas que não estão ali na normalidade. Indies. Não é pessoa que tem cachorro, tem gato. Rosqueiros. Roqueiro? Pode ser roqueiro, pode ser qualquer um. Então, uma iguana, por quê? Porque ela é um animal tranquilo, um animal ali na dela, de boa. Então, acho que eu seria uma Sim. iguana por isso, porque ela é um animal que não tem problema nenhum. Não faz nada. Não faz nada. Passa o dia inteiro Vagabundando. só... Que nem todo mundo desse documentário. Que... Que nem todos os animais desse documentário. Isso, então uma iguana aí serve pra esse tipo de coisa. Serve pra dar uma diferenciada também nos animais. Tem que ter a representatividade indie, Com underground Isso. dos animais. Que é a iguana, né? Que é Uma cobra. uma cobra. Que é não sei, um hamster, talvez, fosse... Não, hamster é comum, é comum. Hamster já virou mainstream. Depois de Hantaro, ficou muito popularzinho. E depois do Stuart Little também. O Stuart Little deixou o hamster muito popular. Não. Mas E iguana... o Stuart Little, diga-se, também a gente tem que pontuar isso aqui. O Stuart Little, ele não é bem um rato, né? Não, o Stuart Little, ele tem toda uma história de um... O Stuart Little é o que... Ele é aquilo que a gente falou naquela hora. O animal que se sente gente. Olha! Um animal... Tá aí Então, um animal que se pegamos, sente gente. batemos Já num existe ponto, um já animal existe. que se sente gente. Já É o existe. Stuart Little. Batemos num ponto fundamental agora. O Stuart Little, ele é um animal que a história dele é muito triste, diga-se de passagem. Ele vive no orfanato, é tratado como gente. Os pais do menino vão lá pra adotar ele. Então, ele já é como uma pessoa. Ele tira carteira de motorista, Ele tem um avião, ele tem um avião, então ele faz um pouquinho de tudo. Anda de skate também. anda de skate, ele fala a nossa língua. Então ele queria ser um humano. Exatamente. É a versão reversa. Isso. E ele também usa terno e gravata, usa roupinha. Usa toda uma roupinha. Eles vão lá e adotam ele. Stuart Little é a versão animal que queria ser gente. O contrário também existe. E tá no filme Stuart Little. E tu, seria qual animal? Eu seria um gato. Um gato bem encapetado. Eu seria um gato endiabrado. Eu seria o Lúcifer. Pra poder o Dr. Pet vir me domar. O Dr. Pet daria conta? Não. Eu queria fazer o Dr. Pet passar vergonha em rede nacional. Eu queria que ele ficasse com vergonha em rede nacional, não desse certo e ele fosse despedido e nunca mais tivesse programa. Mas o Dr. Pet, tu não sabe o que ele faz de trás das câmeras também, né? Ele pode dar uns cascudos no animal e ficar por isso mesmo. Então tu se acertaria na marra. Ele pode maltratar o animal pro animal ficar na dele. Ficar na dele. Ou seja, prendam o Dr. Pet. Eu faria o Dr. Pet ser preso. Eu colocaria uma câmera nos bastidores. Nos bastidores pra mostrar de fato como ele adestra? Mostrar como é que funciona. Qual é o método. Qual é o behind the scenes? Qual é por trás das câmeras? Esse aí. O que você não vê. Eu acho que seria incrível pegar e acabar com o Dr. Pet. Não, o Dr. Pet, ele tá aí nas nossas casas há muito tempo. Exato. Mas só que, né? Então tu não pode fazer esse tipo de coisa com o Dr. Pet também. Mas eu quero que o Dr. Pet se lasque. Não, mas aí... Eu quero acabar com o Dr. Pet. Mas aí é uma falta de responsabilidade. Eu já não aguento mais ver o Dr. Pet na televisão. Eu já não aguento mais ver aquele cara na televisão. Não é possível que alguém consiga adestrar todo animal. Tem que ter uma falha ali. Tem que ter uma falha. E eu seria o primeiro a destruir a carreira do Dr. Pet. Esse é o meu objetivo. Ser um animal doméstico que vai destruir a carreira do Dr. Pet. Tá aí. Tá e dado o recado. acabar com a vida do Dr. Pet.
faça esse jogo aí na isso, sua casa com agora. certeza as pessoas já devem ter feito junto com a gente aqui. Com certeza, então... Ter montado a vida delas, terem fui, porque é uma vida muito, muito interessante. A gente imergiu no documentário. Começando que esse documentário ele é simplesmente genial. Também achei. Por que ele é genial? Irreverente. Porque nós estamos falando dele aqui agora. Senão a gente não estaria falando. Olha o tanto de conclusão que você teve. Olha o tanto de informação que você teve. Então, ele é simplesmente genial. É isso. Simples. Ele é um documentário incrível. Ele é incrível. Não Incrível. tem o que... Mas a conclusão que eu tirei desse documentário já foi um pouco diferente. Eu não gostei do Mateuzinho ter sido a única pessoa que teve tempo de tela ali naquela porcaria daquele documentário. Eu tô falando isso desde o início, tá? Essa é a minha indignação. Tá todo mundo vendo que eu não gostei do Mateuzinho ter tido mais tempo de tela. Mas e o Ivinho dele? Não interessa o Ivinho dele. O Mateuzinho não deveria ter tido tanto tempo de tela. O Mateuzinho, eu não sei, cara. Eu sei. Ele com certeza vendeu o corpo pra fazer o documentário. Eu fiquei muito com essa impressão. E também, o que eu achei desse documentário, mais estranho ainda, é que eles, no final, eles ainda têm a cara de pau, uma cara lavada que não cabe na fuça, de dizer que eles têm consciência que eles são humanos. Eles têm consciência que eles são humanos. Só que eles querem ficar sendo animais. Então, eles ali tu percebe também uma trollagem. Eu me senti trollada. Então, eles só estavam fazendo graça o tempo inteiro. Um bando de fanfarrão. Como nós dissemos no início. Que estão querendo fazer graça também. Esse é o resumo desse documentário. Tudo não passou de um truque de marketing para promover o podcast deles. Eu também acho que foi por essa linha. Foi em só... partes, mas eu achei genial porque a gente tá promovendo nosso podcast também. Também. Em cima deles. Só por isso que eu achei genial. Então... Mas... eles foram um bando de fanfarrão, né? Isso a gente tem que concordar. Tem que concordar com isso. Trolladores. E assim, um outro detalhe também é que um deles, o Mateuzinho, foi diagnosticado com Asperger. Mas isso é o de menos. Acaba sendo o de menos, porque a questão aqui é que ele é sem vergonha mesmo. Também. Ele deu o corpo pra fazer esse documentário. Essa é a questão do Mateuzinho e todos os outros, e tudo não passou de uma jogada de marketing pra promover o podcast deles. Não teve nada além do que isso. Stonks. É o que foi esse documentário. E é isso então? E é isso então. Um grande abraço. Não, agora vem um momento busquem conhecimento. Que a gente vai passar alguma coisa, vai dar alguma dica para os nossos ouvintes de qualquer besteira. Besteira não, conhecimento. Conhecimento. E aí eles vão estar conferindo na casa deles. Qual é o teu... A minha dica de hoje é um cantor. Um cantor que eu quero que fique famoso. Não tô ganhando nada com isso. Queria estar ganhando, mas não tô. O nome dele é Cash. E ele deveria ficar famoso e vocês deveriam ouvir ele, porque ele é muito bom. Então, procurem aí. K-E-S-H-I. Cash é o nome dele. Todas as músicas dele. Recentemente ele lançou uma música nova e tá muito boa. Muito boa mesmo. Então, essa é a minha indicação. O que tu indica? Bom, eu indico um filme que foi me indicado também. Foi me indicado por um amigo, que se chama Jogada de Rei. É um filme em que o cara era um ex-detento e ele vai para uma escola, trabalhar numa escola depois de sair da prisão. E lá ele foi trabalhar de faxineiro e lá ele começa com um projeto de xadrez. Então ele começa a ensinar xadrez para aqueles mini delinquentes que tem lá, que já são assim adolescentes adultos que estão ali naquele estudando entre aspas, mas então ele faz um projeto, ele cria todo um auxílio para os alunos que
que estão ali, que estão em situações difíceis, né? E aí ele já era quase um campeão até de xadrez, então vale a pena ver esse filme. Filme interessante. É um filme bom. Então tem uma ótima indicação. Ótima indicação. Hein? Então essas são as nossas indicações. Se você tiver alguma história, algum documentário, qualquer coisa que você queira que a gente assista, ou uma história da sua vida e tudo mais, que você gostaria de compartilhar com a gente. No futuro a gente vai estar fazendo um episódio especial com histórias dos nossos ouvintes. Então, e se a gente tiver algum ouvinte também, né? E se a gente tiver algum ouvinte, né? E aí a gente eu acho vai... difícil. E daí a gente vai estar lendo a história de vocês. Também deixem dicas e de conteúdo que vocês querem estar ouvindo. Nas redes sociais. E se vocês tiverem história, mandem por e-mail. E é no e-mail. Aí é no e-mail, osaprendizdosETBilu@hotmail.com. Vocês mandam lá. Super fácil o e-mail. E a gente vai estar fazendo um episódio no futuro. Quem sabe um episódio especial de Halloween. Com histórias de terror dos nossos ouvintes. Alguma coisa. Histórias de terror da gente também. Casos macabros. Pode ser. Histórias assustadoras. Mandem histórias pra gente, nas mais variadas, que a gente vai estar usando num podcast futuro. E é isso aí. É isso aí. Grande abraço. Tchau.